E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai estar aprendendo como verificar se um número ele é ou não é primo, beleza? Se a gente pesquisar o que é um número primo, ele vai dizer que o número ele é primo quando ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Ou seja, resumindo isso daqui é quando ele tiver apenas dois divisores, não é isso? Olha só, o que acontece? O 4 ele vai ter quantos divisores? Ele vai ter 3 divisores. Por que ele vai ter 3 divisores? Porque a gente conta quando o resto dessa divisão ela for zero. Então, 4 dividido por 4, o resto é zero. 4 por 2, o resto é zero. 4 por 1, o resto é zero. E o 3? O 3 ele vai ter apenas 2 divisores. Por quê? Porque o resto dessa divisão aqui, de 3 por 3 e 3 por 1, foi exato. Então, se o 3 tem apenas 2 divisores, ele é um número primo. O 4 já não seria. Por quê? Porque o 4 tem 3 divisores. Então, eu vou comentar isso daqui, né? Para a gente poder começar a nossa função. Então, vou definir uma função chamada verificar. Vou declarar ela aqui no escopo. Ela vai ser de um tipo inteiro. O que ela vai fazer? Ela vai verificar se a quantidade de divisores ela for igual a 2. Se for igual a 2, ela vai dizer que é um número primo. Então, como é que ela vai dizer que é um número primo? Através de um valor booleano, beleza? Então, ela vai retornar um valor booleano. Então, aqui a gente vai criar uma variável, vou chamar de n, gosto de chamar de n. E aqui a gente vai definir as nossas condições. Se o n for igual a 2, ela vai retornar o quê? Verdadeiro, com letra maiúscula, beleza? Então, se o n for igual a 2, ou seja, se ele tiver apenas 2 divisores, é verdadeiro. Caso contrário, vai ser false, com F maiúsculo, beleza? Então, a gente já pode estar verificando aqui. É para dar verdadeiro apenas quando for 2, beleza? Então, se eu passar 1, vai dar false. Se eu passar 2, vai dar true. Se eu passar 3, vai dar false. Então, nossa função verificar, ela está funcionando. Só que agora a gente vai criar a nossa função primo, que é para a gente testar a quantidade de divisores, beleza? Então a gente vai declarar ela aqui no escopo, ela vai ter um valor inteiro e ela vai retornar um valor inteiro também, que vai ser a quantidade de divisores, beleza? Então aqui a gente vai criar nossa variável, vou chamar de n também. Não tem problema eu definir a mesma variável que eu defini em verificar, porque essa função vai funcionar apenas aqui dentro, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar de n, mas você poderia chamar de qualquer outra coisa. Só que o que acontece? Observa que eu estou passando duas variáveis, né? Eu estou testando duas variáveis. Olha só. E então eu vou estar ensinando para vocês como vocês estarem fazendo sem precisar criar outro int aqui e definir outra variável, beleza? Para estar entrando com dois números. Então aqui o nosso n, para me chamar outra variável, eu vou criar uma função auxiliar, onde eu vou ter quem? O nosso n, né? A gente vai ter o nosso n, e o que acontece? Eu quero que essa minha segunda variável tenha o mesmo valor do meu n. Então, eu vou chamar de n também. Esse vai ser o nome da minha variável? Não, eu apenas estou dizendo que a minha segunda variável tem o mesmo valor da minha primeira variável, que vai ser a variável que eu vou entrar. Então, só que o que acontece? Eu não posso ter duas variáveis com o mesmo nome igual dentro de uma função. Então, aqui eu vou criar um where, que é uma palavra pré-definida no Haskell, que quer dizer onde. Onde o quê? Onde a minha função auxiliar, ela vai ter o nosso n, que foi a variável que a gente criou, e vai ter uma segunda variável, que agora eu vou definir o nome dessa minha segunda variável. Eu posso chamar de qualquer coisa, eu vou chamar de p, beleza? Então, o que quer dizer? Quer dizer que o meu p vai ter o valor do meu n, beleza? Então, aqui eu já defini um valor para o meu p, beleza? Então, vamos lá. Agora aqui a gente vai estar criando as nossas condições. O que eu quero fazer? Eu quero verificar
se o resto da divisão de 4 por 4 é igual a 0. Então, isso a gente já aprendeu, né? Se n mod p for igual a 0, então o que acontece? Ou seja, aqui eu estou verificando se o resto da divisão ela é 0. Se o resto da divisão for 0, o que vai acontecer? Eu vou contar. Vou contar 1, mais 1, mais 1. Não é isso? Então, aqui vai ficar 1 mais. Como é algo recursivo, eu vou chamar minha função auxiliar que eu declarei, passando os valores de n e p. Então, vou chamar minha função auxiliar, passar os valores de n e p. Olha só, observe que o meu n, ele não muda. O meu n continua sendo ele mesmo. O que vai mudar? Vai mudar o meu p. Foi igual a 0? Sim. O que aconteceu? O meu p decrementou. Então, vai ficar p menos 1. Beleza? Caso contrário, o que vai acontecer? Eu vou chamar também a minha função auxiliar. A única coisa que vai acontecer é que eu não vou contar. Se for 1, se o resto da divisão for diferente de 0, eu não vou contar. Mas eu vou chamar minha função recursiva novamente. Auxiliar NP. Foi diferente de 0? Foi. Decrementei o meu P? Decrementei. Então, o meu P ele vai continuar decrementando. Eu só não vou fazer a contagem quando for diferente de 0. Beleza, tá aqui a nossa função primo. Vamos testar para ver a quantidade de divisores. Vamos aqui, vou chamar aqui. Olha só, carregou. Se eu chamar primo de 4, tem que... Aliás, esqueci de alguma coisa. O que foi que eu esqueci, galera? Foi da nossa condição de parada. Olha só. A nossa condição de parada. Que eu gosto de deixar a condição de parada por último. Quando é que vai ser a minha condição de parada? Se eu pegar o 4 e dividir por 0, vai dar 0. O resto dessa divisão, né? 4 dividido por 0 é 0. 0 vezes 4, 4. Então, o resto da divisão vai ser 0. Eu vou contar o 0? Não, eu não vou contar o 0. Então, quando o P ele for igual a 0, eu não vou contar 1 mais. Eu vou retornar a 0, porque eu não vou contar. Se eu pegar 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 0, 3, né? Então, quando for 0, eu não vou contar. Agora sim, eu posso chamar aqui o nosso GHCI. Se eu passar primo 4, vai retornar 3, certinho. Se eu chamar primo 3, vai retornar 2. Olha só. Então, a nossa função primo, ela está funcionando. Só que o que acontece? A nossa função verificar não está verificando o resultado de primo. Não é isso? Está verificando apenas n. Então, para ele verificar o resultado de primo, eu vou chamar a função aqui, né, que eu vou verificar se o resultado disso daqui for 2. Se não for, vai retornar false. Beleza? Então, o que acontece? Se aqui eu tivesse chamado de S, por exemplo, aqui eu ia chamar de S, primo S? Não, não ia chamar. Por quê? Porque eu defini um N. Eu chamei de N. Então, mesmo que nessa segunda fosse S, aqui eu chamaria de N, porque vai ser esse valor aqui, beleza? Vai ser essa variável, o primo dessa minha variável. Fica meio confuso, né? Por isso que eu gosto de usar a mesma letra. Olha só, primo de N. Olha só. Então, agora aqui sim, aqui eu estou verificando se o resultado dessa função é igual a 2. Se não for, vai retornar false. Então, vamos lá, vamos verificar aqui. Se eu chamar a minha função verificar e passar o valor de 4 para ela, o que vai acontecer? Ela automaticamente vai chamar a minha função primo passando o valor de 4. Passou o valor de 4. Aqui, eu chamei a minha função auxiliar, onde eu passei 4 para o meu n, que já estava definido, só que eu também passei o 4 para a minha variável p. Beleza? Então, vai ficar... O nosso P é 4, né? Nosso P é 4. 4 é igual a 0?
Não. Então, o que vai acontecer? Eu vou verificar se 4 dividido por 4, o resto da divisão é 0. 4 dividido por 4, o resto da divisão é 0? Sim. Então, vai ficar 1 mais. Beleza. O nosso 4 continua sendo ele mesmo e o nosso P agora decrementou. Então, agora a gente vai testar 4 e 3. 3 é igual a 0? Não. 4 dividido por 3, o resto da divisão é 0? Não. Então, eu não vou contar. O que vai acontecer? Vou chamar a minha função auxiliar, onde o meu 4 continua sendo ele mesmo, mas o meu P, ele agora vai decrementar, ele vai passar a ser 2. 2 agora é o valor do P. P é igual a 0? Não, é igual a 2. Então, vai cair nesse caso. 4 dividido por 2, o resto da divisão é 0? Sim, então eu vou contar. 1 mais. Agora, o nosso N continua sendo ele mesmo e o nosso P decrementou. Se o nosso P era 2, agora ele passou a ser 1. 1 é igual a 0? Não. Então, vai cair aqui. 4 dividido por 1, o resto da divisão é 0? Sim. Então, o que acontece? Vou contar mais 1. Beleza? Chamo de novo a minha função auxiliar, passo o meu N continua sendo ele mesmo, e agora o nosso P decrementa. O nosso P antes era 1, agora passou a ser 0. 0, que é o valor de P, é igual a 0? Sim, então o que eu vou retornar? Eu vou retornar 0. Somando isso daqui vai dar 3. Ou seja, o resto disso daqui deu 3. Aí o que acontece? 3 é igual a 2? Não. Então ele retorna false. E é só isso. Beleza? Então agora vamos testar. Então a gente vai chamar a nossa função verificar e a gente pode testar o número 4, ver se o 4 é primo. Deu false, porque não é. Se eu testar o número 3, vai dar verdadeiro. Se eu testar o número 2, vai dar verdadeiro. Se eu testar o número 1, vai dar false, porque o 1 só tem um divisor, que é ele mesmo. Se eu passar o 7, vai dar verdadeiro, porque o 7 tem apenas 2 divisores, que é o 7 e o 1. Olha só, beleza? Então, se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Valeu e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Falou!